A paz, galera. Boa tarde a todos vocês. Aí, minhas criançadas que cresceram. Bom, hoje, culto especial. Estou muito feliz. Eu sempre me emociono com esse culto, né? O Friend Person é algo que nasceu no coração de Deus, né? Essa transição. E eu fico muito feliz, toda vez fico feliz, fico emocionado. Minha filha já saiu correndo com medo de eu falar alguma coisa dela. Né? Mas eu vejo Deus nisso, né? Todos nós crescemos, todos nós passamos por etapas em nossas vidas, né? E hoje eu quero falar sobre algo que na idade de vocês é algo desafiador, na verdade, né? Que muitas vezes até na vida do adulto, né? Que é ouvir a voz certa, né? Qual voz você tem ouvido? A qual voz você tem seguido, né? Existem muitas vozes, né? No mundo, existem muitas vozes no mundo, né? E hoje é um desafio da nossa juventude de saber a qual voz ouvir, sabe? Qual voz nós temos que seguir, né? A gente vê hoje, a gente é muito conectado, está sempre na internet, né? Então a gente está sempre ouvindo alguma coisa, né? Seja alguma opinião de um influencer, ou youtuber, ou até mesmo pastores, pessoas que se dizem pastores, que trazem palavras na internet, e muitas vezes a gente precisa saber o que a gente tem ouvido, o que a gente tem dado ouvido, no que a gente tem seguido, né? Então, é muito importante, né? Muitas vezes a gente ouve até mesmo a nossa própria voz, né? A nossa vontade, né? Eu vou fazer aquilo que eu quero, né? Principalmente os mais jovens, né? Eu quero fazer o que eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E muitas vezes não é aquilo que Deus quer para a sua vida, né? Saiba que muitas vezes, né, você vai querer algo, mas Deus não vai querer para você aquilo, porque Ele sabe, né? Ou que Ele tem algo muito melhor, ou que aquilo que você quer vai te levar a um caminho de destruição. Então é muito importante ouvir, gente, ouvir. Quando o pai e a mãe estão falando com você, né? Eu sei que vocês querem sair andando, eu tenho uma adolescente em casa, eu sei que vocês não querem ouvir, né? Mas nós precisamos aprender a ouvir a voz correta, né? E o que impacta isso na nossa vida? O que tem impactado isso na nossa vida? Saiba que se você ouvir a voz de Deus na sua vida, isso vai trazer para você benefícios, vai trazer bênçãos sobre a sua vida. E quando eu falo isso, eu não digo algo temporário, mas eu digo algo que é eterno. Se você ouvir a voz de Deus, né, isso vai trazer para você bênçãos eternas, que vai repercutir para a eternidade, né? Porém, se nós não soubermos, não quisermos ouvir a voz de Deus, né, isso, infelizmente, vai nos levar a caminhos de destruição. E eu creio que ninguém aqui quer, né, seguir por esse caminho. Então é muito importante a gente entender isso daqui, né? Precisamos a cada dia, né, darmos um passo de cada vez. Antes vocês eram crianças, né? Vocês sempre ouvindo a voz do pai, da mãe, que é muito importante, né? Vocês vão crescendo, vão aprendendo a ouvir diretamente a voz de Deus, né? E saiba que Deus, Ele fala de diversas formas na nossa vida. Deus, Ele pode falar com você através dos seus pais. Deus pode falar com você através dos nossos pastores e líderes. Deus pode falar com você através de uma leitura na Bíblia. Deus pode falar com você através de uma música. Sabe, Deus pode falar com você quando você está parado do nada, assim, de repente vem aquela voz, aquela presença de Deus sobre a sua vida, né? E Deus pode falar com você até mesmo com uma voz audível, né? Então, é importante, né? Então, a gente precisa estar atento, né? E eu gostaria de abordar mais um tema que eu tenho certeza que é mais, né, a vibe de vocês, que é referente ao que a gente tem escutado na internet, né? A palavra de Deus, ali em Mateus 24, ela diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, e que, se possível, vão enganar até os eleitos. Vejam, que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser que está ali no deserto, ou saiam por ali, né, ali está dentro da casa, não acreditem,
Né? O que quer dizer? Gente, esses dias eu estava ouvindo um pastor falar que quando Jesus foi ascendido ao céu, os discípulos ficou traumatizado. Gente, nós temos ouvido muitas pessoas falarem muitas coisas hoje em dia. E eu peço para vocês, não dê ouvido a essas vozes. Nós temos pastores aqui na igreja, dúvidas, né? O que você estiver passando, você pode procurar o seu pastor, os seus líderes, sabe? Mas não fique buscando vozes, sabe? Que muitas vezes vão te levar para a destruição. A gente tem ouvido, né, tantas pessoas, tantos pastores falando tantas coisas que a carne quer ouvir, eles têm arrebanhado tantas pessoas, né? Gente, essas pessoas estão levando tantas outras para a perdição, né? E nós, muitas vezes, estamos dando ouvido a esse tipo de voz, né? Então, a voz de Deus é algo inconfundível. Eu separei alguns versículos aqui, né, para que vocês entendam a importância de ouvir, né? A importância de ouvir, eu separei alguns versículos, são alguns, né, que diz o seguinte, Romanos 10, 17, né? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Olha a importância de ouvir, né? Ouçam a palavra de Deus, né? Aqui nós temos ela em abundância, né? Nós temos, quer ver a palavra de Deus no YouTube? Beleza, pega lá, culto de domingo, pastor Eduardo, pastor Vilela, né? Ouça a palavra de Deus, sabe? É muito importante a gente ouvir, né? João 8, 47, aquele que pertence a Deus, ouve, e o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus, ou seja, aqueles que pertencem a Deus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, e nós vamos chegar num ponto, né, que não é somente ouvir, né, mas sim praticar, né, que é Tiago 1, 22, né, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, né, é importante que ouvir nos traz fé, mas nós não podemos apenas ouvir. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia, né, e daí você ouve isso, leu a palavra de Deus, mas você não pratica, né? Então, nós precisamos praticar a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. É muito importante. Lucas 11, 28, né? Ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, né? Eu sei que é difícil, vocês que são jovenzinhos, eu também sou jovem, né? Eu sou bem jovem, né? Eu sou jovem há mais tempo do que vocês, né? Mas meu coração é jovem, vocês sabem, né? A maioria de vocês sabem como eu sou, né? Então é importante você, jovem, você adolescente, você precisa estar em alinhamento com a voz, com a palavra de Deus, sabe? Saiba que Deus, Ele tem o melhor para a vida de vocês. Deus chamou vocês, sabe? Eu fico tão feliz quando eu vejo, né, crianças que eram do ministério infantil, que hoje estão no EIC, tocando, dançando, ministrando, sabe? Isso daí mostra que essas pessoas, de alguma forma, elas têm ouvido a palavra de Deus e têm seguido, né, o direcionamento de Deus, sabe? E Deus quer isso para todos nós, sabe? Deus tem algo bom para todos nós, mas nós precisamos estar constantemente, né, ouvindo a palavra de Deus, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu não ouvi a palavra de Deus, ou alguém que Deus usou para falar comigo, eu me dei mal. Principalmente, às vezes, quando minha esposa ela é muito usada para falar comigo. Tiainha, né? Maravilhosa, linda ela, né? Pode falar uhul, vai, uhul, menina, né? Eu lembro uma vez que eu estava doido, faz muitos anos isso daí, mas estava doido para comprar um celular novo. O meu tinha quebrado, estava doido para comprar um celular novo. Daí uma pessoa chegou e ofereceu,
Ó, estou com esse celular aqui, eu comprei outro, eu não vou usar. Você quer comprar ele? Né? Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro agora. Daí a pessoa falou assim para mim, não, pega ele, quando você puder, você paga. Falei, beleza. Né? E a minha esposa falou, não pega. Não pega. Eu falei, não. O pessoal falou que eu posso pagar quando eu quiser. E ela, Fábio, se eu fosse você, eu não pegaria. Né? Beleza. O que eu fiz? Peguei. Né? Passou uns 20 dias, o irmão, e aí? Preciso de dinheiro para a semana que vem. Falei, meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro para pagar o irmão. O que eu fiz? Tive que fazer um empréstimo no banco. Está vendo? Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, né, paguei juros, paguei um monte de coisa. Né, quando nós não ouvimos, né, a direção de Deus, né, seja de onde for, seja que venha dos seus pais, sabe? Seja que venha dos pastores, isso vai nos trazer, né, consequências más. Né? E Deus, Ele quer trazer algo, quer te dar algo bom. Né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Né? É muito importante a gente saber uma coisa, que nem sempre a voz de Deus ela vai ser agradável para a gente. Nem sempre a voz de Deus ela vai ser agradável, vai ser da maneira que a gente quer. A gente tem que entender que a palavra de Deus, ela nos traz conforto, mas ela também nos traz confronto. Ela confronta, né, muitas vezes aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer, né, aquilo que a gente quer fazer, né, e nós precisamos aprender a obedecer. Né? A palavra de Deus aqui ela fala, né, aquele que ouve e obedece, né, aquele que ouve e obedece, terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Né? E hoje, Deus tem levantado uma nova geração. Tem saído uma galerinha que está vindo aqui pro Wake, sabe? E eu quero dizer para vocês, ouçam e obedeçam a direção daqueles que estão aqui à frente, sabe? Ouçam e obedeçam a direção daqueles que estão aqui à frente, porque Deus tem usado a vida deles, sabe? Ouçam e obedeçam também os seus pais. Muitas vezes nossos pais, né? E muitas vezes a gente fala, mas meu pai nem crente é, mas muitas vezes Deus usou a mula para falar com Balaão, né? Não que seu pai e sua mãe sejam uma mula, né? Mas, né? Mas Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, né? Então, gente, ouçam a direção de Deus, ouçam aquilo que tem sido pregado aqui. Não precisa você buscar fora daqui, você não precisa buscar fora daqui, sabe? Aqui tem mais do que o suficiente, há pão na casa do pão, né? Nós temos aqui homens e mulheres de Deus que trazem, né, uma palavra, uma direção, né? Nossa igreja aqui, a gente não vive desgovernado, nós temos uma direção, né? Nós temos a direção, trabalhamos em célula, temos discipulados. Quantos adolescentes, quantos jovens aqui estão em célula? Levanta a mão aí. Vocês que não estão, procurem uma célula, sabe? Procure uma célula, né? Ali, Deus, Ele pode falar com você. Quantas vezes Deus falou comigo através da célula, sabe? Eu tenho certeza que Deus falou muitas vezes com cada um de vocês também que estão participando através da célula, sabe? Então, não deixem de ouvir a palavra, a voz de Deus. Estou nervoso, gente. Com a boca até seca. Eu estou falando aqui, a garganta até... eu fico nervoso. Embora muitos de vocês eu já tenha muita familiaridade, já conheço muito bem, né, mas mesmo assim a gente fica um pouco nervoso, né, fala, como será que vai ser, né? Mas então nós compreendemos isso, sabe? E era isso que eu queria estar deixando aqui para vocês, para que vocês possam aprender a ouvir, sabe? Deixar um pouco essa impulsividade juvenil,
né, possibilidade e ouvirmos um pouco mais a direção de Deus, né, ouvirmos um pouco mais, sermos um pouco mais mansos, um pouco mais amáveis, né, sermos como Jesus, né, Jesus era manso, Jesus era amável. Então, por que a gente muitas vezes é briguento, pirracento, né? A gente não pode ser, temos que parecer com o nosso Senhor, não é verdade? Não é não, Azaf? É, né, Azaf? O Azaf foi um desafio no meu ministério, gente. Eu posso falar, Azaf? Vou falar, ó. O Azaf, o Azaf, ele foi um desafio no meu ministério ali, gente, olha. Até o dia que eu chamei ele para ser meu ajudante. Falei, ó, a partir de hoje você vai me ajudar a cuidar de tudo aqui. Daí mudou. Daí ele teve o peso da responsabilidade, né? Mas olha, teve mais alguns, né? Deixa eu ver se eu identifico mais algum aqui que deu trabalho. Não, todos vocês foram ótimos, né? Ninguém dá trabalho, não. O Davizinho deu trabalho também, mas foi uma benção. Não. Né? Deixa eu ver. Não tá. Pensei que era o Bruno que estava ali. Né? Então, gente, mas ouviu. O Azaf ouviu. Ele aprendeu. Ensinei ele, chamei ele à responsabilidade. Né? Daí, de um menino, né, que dava trabalho para mim lá no Ministério Infantil, que bagunçava, brigava, fazia um monte de coisa, ele se tornou meu ajudante. Porque eu falei, ó, Azaf. Por quê? Porque eu falei, ó, Azaf, o negócio é o seguinte, a palavra de Deus faz isso, você está fazendo isso. Não contei o testemunho, aquele testemunho que o pastor Vilela chegou lá e falou que o pastor falou para a criança lá, né? Que falou que o diabo não tinha lugar lá, porque a criança já estava fazendo o papel do diabo. Né? Não chegou a esse ponto, né? Mas o Azaf aprendeu, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo envolvido aqui, sabe, no EIC, sabe, tantos outros que estão aqui, sabe, o Cezinha dá 2 de mim aqui, ele era uma criança muito pequena, não vou ficar falando isso aí, porque eu falo toda vez a mesma coisa aqui, né? Mas o Cezinha, ó, tá a voz mais grossa que a minha hoje, né? Mas eu fico feliz, por quê? Porque alguns de vocês, espero que todos, continuem a ouvir e praticar. Lembre-se, gente, sabe, muitas vezes não é tão agradável nós ouvirmos isso, né, que nós precisamos aprender a ouvir e a praticar a palavra de Deus, mas isso é uma verdade na nossa vida, né? Quando eu me converti também, não muito jovem, com uns 17 anos, né, eu me converti, com uns 17 anos mais ou menos, 17, 18 anos mais ou menos, e muito cedo, né, o meu desejo foi de abandonar tudo mesmo. Eu cheguei, foi uma mudança radical na minha vida, né, eu já cheguei na igreja, né, para vocês que não sabem, eu aceitei Jesus na Assembleia de Deus, né, eu fiquei, antes de vir para... Era canela de fogo. O irmãozinho chegava, me abraçava, falava assim que o terno estava fumegando, cara. Aquele calor de 40 graus, todo mundo de terno lá, se abraçando, suado. Eu falava, meu Deus, né? Mas era uma igreja no fogo mesmo, né? Me converti, né? E a minha conversão foi algo que eu trabalhava com uma galera ali, né? E um era filho do pastor, né, e os outros também eram tudo amigo ali. E uma vez eles falaram, Fábio, a gente tem um programa na rádio ali, ó, você não quer, escuta a rádio lá, né? Fui lá, escutei a rádio lá, estava escutando. Daí, de repente, falei assim, vou ligar lá, vou pedir uma música. Liguei, eles me convidaram ao vivo para ir na igreja. Eu falei, beleza, vamos. Fui para a igreja. No primeiro dia que eu fui para a igreja, eu falei assim, estava a pregação lá, eu falei assim, eu vou aceitar Jesus hoje. Se o pastor fizer um apelo, eu vou aceitar Jesus. E era uma igrejinha pequena. Só que daí o que eu peguei? Eu peguei a Bíblia e me estava lendo a história de Jó, né? E daí eu parei de prestar atenção na pregação, daí o pastor fez o apelo,
né? Alguém quer aceitar Jesus? Daí, todo mundo olhou para mim, a igreja inteira olhou para mim assim, né? E eu nem aí, né? Continuei lendo, daí terminou o culto, eu não aceitei Jesus, mas daí no próximo culto aceitei Jesus. Aceitei a Jesus. E fui me batizar no primeiro batismo, fui batizar escondido dos meus pais, né? Porque os meus pais não queriam, né? Eu fui escondido, me batizei, né? Trouxe a roupa tudo molhada, tudo escondida, para ninguém saber que eu tinha me batizado, né? Mas então, desde cedo, eu busquei ouvir a voz de Deus. Nessa jornada, né, dos meus 17 até os meus 43 anos de idade, né, teve muitos momentos que eu ouvi e teve muitos momentos que eu não ouvi a direção de Deus para a minha vida. E eu falo para vocês com certeza, todas as vezes que nós deixamos de ouvir e seguir um direcionamento de Deus, de alguém que tá cheio da presença de Deus para a nossa vida, todas as vezes que nós deixamos de seguir, todas as vezes que nós fazemos isso, nós vamos, né, ter consequências nas nossas vidas que não vão ser muito agradáveis, sabe? Então, desde sempre eu tenho aprendido a buscar, a ouvir a presença de Deus, né? Hoje eu procuro ouvir muito mais a minha esposa, embora às vezes ela ainda dê um trabalhinho para ela, né, meu irmão? Né? Mas eu procuro ouvir muito a minha esposa, mulher sábia, né? Tem outro testemunho para contar, né? Aprenda a ouvir, né? Esses tempos atrás eu estava desempregado e ela orou e falou assim: amor, você vai arrumar um emprego e você vai escolher qual que você quer ainda, de tantas oportunidades você vai ter. Conseguiu um emprego. Estou trabalhando há quase um mês nesse lugar novo e todos os dias, todas as semanas, alguém me chama para uma outra vaga de emprego. Eu estou podendo escolher, né, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, né? Então, simplesmente, vocês querem viver, né, algo sobrenatural, né, que vocês possam ouvir e praticar, né? Tiago 1:22, né? Esse Tiago 1:22 aqui ficou marcado na minha escola de líderes, né? A escola de líderes que eu fiz foi um intensivão, pastor Vilela, em 99, e na prova final, acabou a energia na igreja, ele tacou uma elba que ele tinha dentro da igreja e ligou o farol, falou: ninguém vai sair daqui sem fazer a prova, né? E esse Tiago 1:22, né, na nossa apostila tinha praticamente no rodapé, todo o rodapé de todas as páginas tinha esse Tiago 1:22, né? Sejais praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? É algo que nós precisamos, né, diariamente fazer. Gente, espero que essa palavra tenha tocado o seu coração, sabe? Eu não sou um bom pregador assim da palavra, assim, né? Mas eu sou uma pessoa que ama a Deus, né? Não somente a Deus, mas eu amo, né? Amo pessoas, né? Eu gosto muito de estar com vocês, sabe? Eu tenho aprendido isso do nosso pastor. Para quem conhece, vocês sabem, o pastor Vilela, nosso pastor, é uma pessoa muito amorosa, né? E ele tem replicado isso em algumas vidas. Uma dessas vidas é o Giomo, meu irmão, né? Eu considero, né, a palavra de Deus fala que existem amigos mais chegados que irmãos, né? E o Giomo é uma dessas pessoas e eu vejo isso na vida dele. Então, que nós possamos, né, aprender da palavra de Deus. Não, como falava, não sou um excelente pregador, mas eu sei que Deus falou com você, sabe? Deus, de alguma forma, falou com você. Que essa semente, ela possa germinar no seu coração. E você, toda vez que você for, né, se rebelar contra uma direção de Deus, né, o Espírito Santo vai te lembrar dessa palavra. O Espírito Santo vai te lembrar, né, desse versículo, Tiago 1:22. Sejam praticantes e ouvintes da palavra de Deus. Sabe? Que vocês possam aprender isso em nome do Senhor Jesus. Sabe, não sei. Tá bom o tempo, Marcelo? Foi rapidão aqui. Né? Deus, ele tem algo para vocês. Eu gostaria agora de falar para vocês. Fique de pé. Sabe, se você identifica na sua vida, né, que você precisa realmente ouvir mais da palavra de Deus, né, se essa palavra ela tocou o seu coração, você fala assim, ó,
Pô, tio Fábio, eu preciso, é verdade, sabe? Às vezes eu não tenho escutado a voz de Deus, às vezes eu tenho desobedecido, né, alguns ensinamentos de Deus, sabe? Não tenho seguido, né? Que você possa no seu lugar aí mesmo, levante sua mão, assim como eu também muitas vezes identifico isso na minha vida, que você levante sua mão, sabe? E a gente vai orar por vocês, amém? Amém. Todos estão ouvindo a voz de Deus, né? Graças a Deus, ninguém tem deixado de ouvir. Amém. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer por esses jovens, por esses adolescentes, Pai. Que a tua voz, Senhor amado, possa ser ouvida por eles, Pai. E que eles possam, Senhor amado, praticar a tua palavra. Que em todos os momentos de suas vidas, Senhor amado, que o teu Espírito fale aos seus corações, Pai. Para que eles possam, Senhor amado, viver. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer e apresentar a vida de cada um aqui, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, agora e para todo sempre. Amém. Amém.